Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Em 2 Samuel, no capítulo 21, nós vemos uma história que aconteceu no reinado de Davi, depois de Davi ter sido perseguido por Absalão, depois da sedição de Seba, depois de vencer esses inimigos, Davi enfrenta uma seca de 3 anos. 3 anos de seca. Vamos ver o que diz o verso primeiro. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Nós aprendemos neste capítulo uma grande lição para as nossas vidas. Aprendemos que o Deus a quem nós servimos é um Deus que honra alianças. É um Deus que honra acordos. Quando você empenha a sua palavra em alguma coisa, você está fazendo uma aliança com aquilo. E o Deus que honra a aliança, ele vela para que essa aliança se cumpra. Deus deu uma ordem a Moisés e, por consequência, a Josué, que quando eles entrassem na terra prometida, eles não poderiam fazer aliança com ninguém. Não era para eles fazerem aliança com ninguém, era para eles irem conquistando as cidades uma a uma, e a cada cidade que eles conquistassem, eles deveriam destruir todos os moradores daquele lugar. Não era para haver aliança entre eles. Josué está conquistando, já conquistou Jericó, já conquistou a cidade de Ai, e ele vai conquistando. E no capítulo 9 de Josué, nós vemos algo que acontece. Josué é enganado, mas mesmo enganado ele não consultou o Senhor, por isso ele fez uma aliança com quem não devia, e depois de fazer a aliança, Deus disse que não poderia quebrar. Ele está ali e os gibeonitas, eles se disfarçam de viajantes, de embaixadores que vêm de uma terra distante em busca do povo que serve ao Deus Todo-Poderoso. E eles dizem a Josué que eles estão vindo de uma terra muito distante. Então eles vêm com roupas velhas, roupas rotas, sandálias gastas, o odre de vinho remendado, bem velho, bem roto. E eles trazem um pão bolorento, um pão mofado, um pão duro, com aparência de pão de muito tempo, o cabelo assanhado, a barba por fazer, as vestes sujas, o corpo sujo. E eles se aproximam de Josué e dizem que vêm de uma terra distante, que ouviram falar da fama do Deus de Israel, que ouviram falar da fama do Deus que os tirou com o braço forte do Egito e os fez atravessar o Mar Vermelho em seco e fez milagres e prodígios no deserto. E eles dizem que ouviram falar sobre isso e vieram em paz para fazer uma aliança com eles e para terem acesso a esse Deus. Josué, em vez de consultar ao Senhor, ele simplesmente faz uma aliança com este povo. E os anciãos os abençoam e os príncipes de Israel selam aquela aliança. Aí eles vão de volta para a sua terra, certo que tinham feito esta aliança. Só que alguns dos homens de Josué vão e vêm até onde eles vão e veem que no máximo 3 dias eles já estão na sua terra. E veem que eles faziam parte dos amorreus, que eles eram os gibeonitas da cidade de Gibeão, mas fazia parte dos amorreus. Só que Josué já havia feito a aliança. E ele diz para aquele povo: por que você me enganou? E ele vai consultar o Senhor. O Senhor disse que não era para fazer aliança. Você fez aliança. Então agora você tem que proteger esse povo. Você tem que guardar esse povo. Porque você fez uma aliança no meu nome. E uma aliança que é feita no meu nome não pode ser quebrada. E os gibeonitas ficam ali. E Josué estarrecido com tudo aquilo que aconteceu. Josué diz para aqueles homens que eles serão protegidos,
mas eles por toda a vida e por todas as suas gerações serviriam a Israel, serviriam ao templo, trazendo lenha e trazendo água. Eles seriam lenhadores e buscadores de água por todas as gerações. Ou seja, eles iam prestar serviços braçais a Israel pela mentira que eles cometeram. E quando Josué, ele pergunta por que eles cometeram essa mentira, ele diz, não, porque nós tememos, ouvimos a fama, como você já tinha conquistado a cidade de Ai, conquistado a cidade de Jericó, e tememos por nossas vidas e pela vida das nossas mulheres, por isso nós mentimos. A Josué diz, pela mentira de vocês, vocês serão protegidos, mas vocês serão para sempre servos do povo de Israel. E os gibeonitas passaram a servir o povo de Israel, a servir o templo, a servir o rei de Israel, como lenhadores e como buscadores de água. Porém, quando Saul assume o trono, Saul, muitas vezes, ele demonstrava na sua vida, no seu trato, na sua maneira de agir, que ele até tinha boas intenções. Há um ditado muito conhecido entre nós que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Boa intenção não basta, nós precisamos ter direção do Senhor, nós precisamos estar baseados no que o Senhor diz, no que a Bíblia diz. Não basta ter boa intenção. Saul tinha boas intenções em muitas coisas que ele ia fazer, mas o intuito dessas coisas, ele muitas vezes, ou quase todas as vezes, ele não buscava a direção do Senhor, ele não atendia as instruções que o Senhor já tinha dado a ele através de Samuel. E Saul botou no seu coração de exterminar com os gibeonitas, porque ele dizia o seguinte, porque esse povo que nem é do nosso povo é protegido por nós e habita nas nossas terras. E ele começou a matar, e começou uma grande matança dos gibeonitas. Ele, juntamente com seus filhos, juntamente com o seu genro, o marido da sua filha, fizeram uma grande matança entre os gibeonitas. Passado agora 40 anos, Deus manda uma grande seca sobre Israel, sobre a terra de Judá. Davi passa 3 anos de fome e Davi resolve consultar o Senhor para ver o que aconteceu, o que está acontecendo, o porquê daquela fome. E o Senhor fala com Davi e diz para Davi, a casa de Saul, há sangue na casa de Saul que eles cometeram contra os gibeonitas. Lá em Deuteronômio diz que o sangue derramado, lá em Números, aliás, diz que o sangue derramado sobre a terra profana a terra. O sangue das pessoas que é derramado sobre a terra faz com que a terra deixe de produzir. E o sangue dos gibeonitas foi derramado ali naquela terra de Israel. E o Senhor sabia que não era para fazer aliança com aquele povo. Ele havia avisado, mas depois da aliança feita, não é para quebrar, porque o nosso Deus é assim. Ele diz, não faça aliança, mas se você fizer aliança no meu nome, não é mais para quebrar esta aliança. E agora havia uma aliança de proteção daquele povo. Por mais que aquele povo servisse a Israel com serviços braçais, mas havia uma aliança de proteção. Havia uma palavra empenhada que aquele povo seria protegido. Mas Saul destrói aquele povo. Olha o versículo 2 que diz, então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Por mais que ele achasse que estava fazendo isso por zelo, ele fez isso sem direção. Quando tomamos uma atitude sem direção, nós colheremos as consequências daquela atitude. Por mais que a nossa intenção seja boa, por mais que nós até achemos que estamos fazendo algo de bom, algo até por zelo, às vezes da nossa maneira de entender as coisas, mas Deus é um Deus que vela por aliança. Deus é um Deus que vela por guardar uma aliança empenhada. Uma vez empenhada a palavra, nós ficamos dependentes daquela palavra. Havia uma palavra de Josué empenhada com os gibeonitas, nos quais eles garantiram, juraram perante o Senhor que eles iriam protegê-los. Então havia uma aliança firmada. E o Deus que nós servimos é um Deus que vela pelas alianças. É um Deus que não
quebra alianças. É um Deus que cumpre as suas palavras e espera que os seus servos sejam homens e mulheres que cumpram a sua palavra. Que ao empenhar a palavra, elas se tornam servos dessa palavra empenhada. Meu esposo costuma dizer que ninguém é obrigado a prometer, mas se prometeu, é obrigado a cumprir. Preste muita atenção aonde você empenha a sua palavra, porque quando empenhamos a nossa palavra e quando fazemos uma aliança com algo, Deus espera que nós honremos e zelemos por essa aliança, por essa palavra empenhada. Davi chama ali o líder dos gibeonitas. Eu acredito que Davi, ao chamar esses homens, achavam que eles iam pedir ouro, ou prata, ou até mesmo uma cidade fortificada, ou até mesmo uma maneira melhor de vida. Mas quando Davi chama aquele líder, os líderes ali dos gibeonitas, os anciãos dos gibeonitas, eles não pedem ouro, eles não pedem prata, eles não pedem cidade fortificada, eles não pedem uma vida melhor. Eles dizem para Davi o seguinte: dá-nos 7 descendentes da casa de Saul. Quem nos feriu, quem nos maltratou, quem quebrou a aliança foi Saul. Então dá-nos 7 descendentes da casa de Saul, 7 filhos de Saul, para que nós os enforquemos no monte Gibeá de Saul. O monte Gibeá de Saul foi onde Saul teve mais vitórias, onde Saul se estabeleceu, onde Saul era honrado e conhecido e respeitado por todos. Exatamente onde ele era honrado, agora ele vai ser desonrado pela morte dos seus 7 filhos. Davi, como rei, tinha autoridade total em Israel. E ele poupa somente Mefibosete, que era filho de Jonas. E além de ser filho de Jonatas, ele se assentava à mesa de Davi. Davi havia o trazido, resgatado de Lodebar. E ele sentava-se à mesa de Davi. Davi, ele poupa apenas Mefibosete. Mas ele manda trazer os 2 filhos da concubina de Saul. E traz esses 2 filhos da concubina de Saul, que era Rispa, que nós temos já um vídeo aqui no canal sobre ela, que é uma história maravilhosa dela, mas hoje eu não vou me deter, vou me deter no Deus que zela pelas alianças, no Deus que honra as alianças e no Deus que espera que nós honremos as nossas alianças. E ele manda trazer os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, com Adriel, comandante do exército de Saul. E traz também os 2 filhos de Rispa com Saul. Rispa, que era concubina de Saul. E esses 7 filhos, podemos dizer assim, eram 5 netos com os 2 filhos, mas eram considerados filhos. Os netos também eram considerados filhos. E esses 7 descendentes de Saul são enforcados ao mesmo tempo no monte de Gibeá de Saul. Caem os corpos ali ao mesmo tempo. E aqueles corpos, quando caem ali, ninguém se preocupa com o enterro. Lá em Deuteronômio diz que quando alguém morresse, até o final do dia esse corpo precisaria ser enterrado. Mas esses corpos são abandonados ali. Os gibeonitas não tinham aliança com Saul, então eles não tinham nenhuma obrigação de fazer o sepultamento daqueles corpos, e simplesmente são enforcados e deixados ali. E a Bíblia diz que esta mulher chamada Rispa, ela vai para aquele monte chorar os seus filhos e zelar por aqueles corpos. E a seca continua em Israel. E aquela mulher vai para ali no princípio da colheita da cevada, mais ou menos no final de abril e começo de maio. E essa mulher fica ali de dia e de noite, vestida de pano de saco e espantando as aves que vinham de dia para tentar devorar aqueles corpos e os animais que vinham na noite para destruir aqueles corpos. E ela fica ali guardando aqueles corpos. E a Bíblia diz que ela fica até as chuvas virem. Mais ou menos no mês de outubro, era o mês que começava a vir as chuvas, final de setembro, início de outubro, e aquela mulher permanece ali. E alguém vai dizer para Davi, alguém conta do que está acontecendo com aquela mulher ali naquele lugar. E Davi, quando ouve o que está acontecendo, olha o que diz aqui, versículo 11 e 12. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatã,
Saul e Jônatas foram mortos na batalha. E os filisteus pegaram os corpos deles e os empenduraram na muralha da cidade, para que todo mundo visse e risse do fim que havia acontecido com Saul e com Jônatas. E os moradores de Jabes-Gileade, eles foram lá, tiraram esses ossos e levaram para a sua cidade. Jabes-Gileade foi a primeira cidade, a primeira batalha que Saul venceu. Batalha essa conduzida pelo Senhor. Quando o Amalequita queria furar, um homem chamado Naás queria furar os olhos direitos de todos os homens daquela cidade, se eles não os adorassem e os servissem. E Saul batalha essa batalha e dá a vitória a Jabes-Gileade naquele dia. E ele era altamente respeitado ali naquele lugar. E os moradores de Jabes-Gileade vão ali, pegam os ossos de Saul, pegam os ossos de Jônatas e levam para a sua cidade. E naquele dia, Davi reconhece, depois de ouvir o que aquela mulher chamada Rispa está fazendo, Davi reconhece que ele também errou, que ele deveria ter dado um enterro digno a Saul, como rei que ele foi em Israel. Um respeito ao que ele fez, ao serviço que ele fez. Ele errou, ele cometeu muitos erros, mas ele foi um rei em Israel. E naquele dia, Davi manda buscar esses ossos que foram furtados da praça de Bet-seá, onde os filisteus tinham pendurado eles sobre o muro, e leva os ossos de Saul, os ossos de Jônatas e também os ossos daqueles 7 descendentes de Saul que estavam ali naquele monte de Gilboa, e leva para enterrar. Enterra Saul na sepultura de Quis, o seu pai. Faz um sepultamento digno para Saul, para Jônatas, para os seus irmãos e para os netos de Saul. Depois que ele faz esse sepultamento, depois que eles enterram os ossos de Saul e Jônatas, seu filho, a Bíblia diz no versículo de número 14 que Deus foi favorável com a terra e Deus enviou chuvas. Deus é o Deus que honra por alianças, é o Deus que honra pela palavra empenhada. Depois que Davi faz esse ato de justiça e enterra Saul, os ossos de Saul, os ossos de Jônatas, os ossos dos 5 filhos de Merabe e dos 2 filhos de Rispa, esse ato de justiça de Davi move a mão do justo juiz, e a chuva vem sobre a terra, e Deus é favorável com aquela nação. Deus vela por aliança. E eu quero lhe convidar a pensar sobre isso no dia de hoje. Se existe alguma aliança que você não tem honrado, seja dentro do seu casamento, seja com seus filhos, seja uma aliança de amizade, seja uma aliança com seus pais, Deus é o Deus que vela por alianças. Você quer que Deus seja favorável com a sua causa, favorável com a sua família, favorável com a sua vida. Honre as suas alianças. Honre a sua palavra empenhada. E Deus será favorável com você. Porque o Deus a quem nós servimos é o Deus que honra alianças. Deus abençoe sua vida. Espero que essa palavra fale ao seu coração como falou ao meu coração. Arda no seu coração como ardeu no meu coração. Honre as suas alianças. Aliança que você fez no altar do Senhor com seu marido. Mesmo que você não tenha feito no altar do Senhor, você fez diante dos homens. Honre a sua aliança. Maridos, honre as suas alianças com suas esposas. Honre as suas alianças com suas igrejas. Honre as suas alianças com seus compromissos de trabalho, com seus patrões, com seus chefes. Honrem as suas alianças. Deus é um Deus que não quebra aliança. Deus abençoe sua vida. Quando ele diz para não fazer aliança, não é para fazer. Mas uma vez feita, não é para quebrar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Deus abençoe e continue conduzindo a nossa nação.